do partido que qualificam e esse que tem as referências, o orador de excelência dispõe de 20 minutos. Paz e bem, presidente dessa sessão, senador Chico Rodrigues. Aliás, quero lhe agradecer por estar abrindo essa sessão, uma segunda-feira. Sei que, geralmente, os senadores têm compromisso nas suas bases, mas o senhor sempre aqui presente, sabendo da responsabilidade que tem que estar nessa mesa diretora, para que a gente possa falar, né? Então, lhe agradeço muito. Também saúdo aqui as senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham nessa tarde de segunda-feira pelo trabalho muito competente do sistema de comunicação da Casa Revisora da República, Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado. E eu subo, senhor presidente, essa tribuna dessa casa quase bicentenária para dizer para o senhor, eu não posso me calar diante do que o Supremo Tribunal Federal, que é importante para a República, sim, é um pilar da nossa democracia, mas para as decisões que tem tomado contra o Brasil, contra o bom senso, legislando até em causa própria, eu não vou fugir, porque se a gente fosse falar de decisões arbitrárias, ditatoriais, ruins para a nação, que a nossa Corte Suprema tem tomado ultimamente, pelo menos desde que eu cheguei aqui em 2019, quase que semanalmente a gente tem um desrespeito ao cidadão de bem. São pessoas de bem que são perseguidas, intimidadas, mandatos cassados e, ao mesmo tempo, corruptos são liberados com 400 anos de prisão, traficantes, e ainda por cima, com um flagrante ativismo judicial, por militância ideológica mesmo, ainda querem liberar as drogas. Essa semana no Brasil, que é esse julgamento absurdo que nós já votamos 2 vezes, fizemos nosso trabalho, consumindo o dinheiro do povo brasileiro aqui, em 13 anos votamos 2 vezes, e o Supremo vai lá e quer desfazer tudo que a gente fez por fruto de um ativismo. Se você pegar, eu não vou nem muito longe, se você pegar a tragédia que aconteceu esse final de semana, já justifica que o Supremo tinha que parar com isso, porque a namorada, olha só, aquele caso estarrecedor que mexeu com o Brasil nesse final de semana. O namorado consumiu drogas e matou médica enquanto ela dormia. E querem facilitar o porte de drogas. É esse o Brasil que a gente está vivendo hoje, de inversão de valores. Um assunto que não é prioridade nem para o Congresso, em termos de liberar droga, muito pelo contrário, a gente votou para tolerância zero. E o Supremo coloca isso como uma prioridade. Isso não cabe na cabeça de ninguém. E o brasileiro, o senador Chico Rodrigues, está apavorado. Lhe digo isso porque na minha terra, no Ceará, converso com as pessoas nas praças, nos mercados, seja de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo, e estão apavorados. O brasileiro está entendendo que isso é uma tragédia iminente para o nosso país, que já tem problema demais. E eles querem fazer como a Holanda, como um Estado americano, completamente diferente da nossa realidade, e que lá está dando problema.
Tanto é que já estão voltando atrás da liberação do porte, e eles querem liberar no Brasil, enquanto os países que fizeram isso, aumentou o tráfico, aumentou a violência, explodiu o consumo, e eles querem fazer isso com o Brasil. Então, ainda bem que o presidente Rodrigo Pacheco, junto com o apoio da maioria, eu acho que mais de 90% dos senadores que se manifestaram, são contra isso e o Senado vai se posicionar. Mas o assunto que eu vim falar aqui, senhor presidente, é sobre outra inversão de valores do Supremo Tribunal Federal com relação à ADI 5953. E eu vou falar aqui porque o brasileiro precisa receber a verdade do que está acontecendo. Muitas vezes os poderosos que tomam as decisões nos seus ar-condicionados, se sentem semideuses, acham que o povo brasileiro não merece satisfação. Mas da gente aqui merece. É nosso dever dar satisfação, mesmo que cortes tomem decisões as mais esdrúxulas possíveis contra o brasileiro, contra o bom senso. E eu vou falar porque é meu papel falar, denunciar, entregar para vocês o que está acontecendo com o Brasil. Vocês me trouxeram para cá para falar a verdade, para legislar. E quando a gente faz, muitas vezes o Supremo vai lá e desfaz. Mas vocês precisam saber o que é que está acontecendo. Se uma consciência for tocada, se um brasileiro, depois dessa fala, disser, rapaz, realmente está errado isso. O que é que está acontecendo? Isso já vai gerar uma cidadania para que a gente possa sair dessa aprovação absurda que a gente está tendo no país hoje. E eu quero dizer que aconteceu exatamente o que se temia. O STF forma maioria para permitir que juízes julguem clientes de escritório de advocacia de familiares. Ora, isso é legislar em causa própria. O recém-empossado ministro do STF, Cristiano Zanin, em uma de suas primeiras decisões, acompanhou os votos dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Toffoli e Cássio Nunes para tornar inconstitucional uma regra do Código de Processo Civil que dispõe sobre o impedimento da atuação de juízes em processos nos quais a parte seja cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, em linha reta ou colateral até o 3º grau, e em causas em que a mesma parte seja representada por advogado do outro escritório. Com esse voto, fica faltando apenas mais um, mas já está encaminhado, para que se cometa uma verdadeira aberração no Brasil. Um tapa na cara da sociedade brasileira, que já está tão desacreditada na justiça, vendo corruptos serem soltos, traficantes e cidadão de bem ser perseguido. Segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, a medida é desproporcional e, por isso, entrou com ação direta de inconstitucionalidade 5953 no Supremo Tribunal Federal. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, rejeitou o pedido, votando contra a inconstitucionalidade, mantendo, portanto, a regra do Código de Processo Civil em questão. Parabéns, ministro Fachin. A AMB alega que o juiz não tem como saber
que uma das partes é cliente de advogado que se enquadre na regra de impedimento, porque não consta no processo essa informação objetiva. Ora. O relator discorda ao afirmar que essa regra é essencial para que haja um julgamento justo e imparcial. É óbvio, é claro. Conflito de interesse. Quando é que nós vamos passar esse país a limpo de vez? O exemplo tem que vir de cima. Quero aqui fazer um paralelo com a importante questão do nepotismo, regulado pela Lei 8.112 de 1990. Em 2008, a súmula vinculante número 13 do STF aprofundou a normativa legal, dizendo, abre aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 3º grau, em qualquer dos poderes da União, estados e municípios, viola a Constituição Federal. Fecho aspas. Tal entendimento foi consagrado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e também pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ampliando, inclusive, para a empresa, para a contratação de empresas de prestação de serviços, vedando completamente a prática do nepotismo no poder público. Está certo, estaria certo, estava certo. O julgamento dessa ADI, assim como o nepotismo, estão, ao meu ver, baseados em 2 princípios fundamentais de administração pública, contidos na nossa Carta Magna. São eles: impessoalidade e moralidade. Em seus votos, tanto Gilmar Mendes quanto Cristiano Zanin argumentam que a verificação desses impedimentos tomam muito tempo de seus assessores, que deixam, então, de atuar no julgamento das causas. Como diz um colega nosso aqui, o Marcos Rogério, falou muito na CPI da pandemia que o Brasil acompanhou, achando que seria séria. Vai vendo, Brasil. Ora, esse é um argumento completamente descabido. O STF possui, em sua estrutura funcional, 476, repito, quase 500 técnicos judiciários e mais de 500, ou seja, supera 1.000, mais de 500, se somar técnico judiciário, e analista judiciário, supera 1.000 pessoas a serviço de 11 ministros, além de seus assessores diretos, em cargo de confiança, que são especialistas, tornando mais simples o trabalho de verificação. É o que o senador falou há pouco aqui, colega Confúcio, falando que o Estado é preguiçoso. Isso cabe bem, fazendo uma emenda a esse caso estarrecedor que a gente está vendo acontecer na República do Brasil. Trata-se, na realidade, de um verdadeiro julgamento em causa própria. Para termos uma pequena ideia do tamanho dessa aberração, só a esposa de um ministro, que inclusive votou, a esposa do senhor Zanin, tem 14 ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. E aí, se chega várias notícias que a esposa de outro, que o filho de outro, que a filha. Não está certo isso. Não tem bom senso aí. Isso desacredita, isso afasta mais ainda a credibilidade do povo brasileiro na justiça. Tem conflito de interesse, fica isso claro. A gente não podia deixar acontecer isso no Brasil.
não se declarar impedido nesses julgamentos é uma afronta aos mínimos princípios éticos do exercício da magistratura. A partir disso, senhor presidente, com que autoridade moral os ministros farão julgamento, por exemplo, de ações de improbidade administrativa pela prática ilegal do nepotismo nos demais poderes da União? Como é que eles vão ter condição de votar isso, tendo conflito em outras ações? Ainda falta um voto. Ainda há tempo para evitar que o STF dê mais um péssimo exemplo à sociedade brasileira, como tem veículos aqui que têm mostrado que já está definido por antecipações, entrevistas, como eu li agora há pouco, a imprensa já dando praticamente isso como certo. Eu quero acreditar sempre no bom senso das pessoas. Senhor presidente, nós estamos num momento muito trevoso, muito sombrio da nossa nação. Pronunciamento há pouco do senador Exalci, mostrando o que está acontecendo na CPMI, né, que é um instrumento que o senhor sabe, o senhor está no parlamento há muitos anos, tanto na Câmara Federal como aqui, é um instrumento típico da oposição, que foi cooptado pelo governo Lula, é ditador vindo para lá e para cá. É agora, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, o nosso chanceler está lá em Cuba, levando carta. É brasileiro matando brasileiro por causa de droga, e o STF insistindo num julgamento sem pé e sem cabeça. É um país que tem o Deltan Dallagnol, um servidor público exemplar, que fez o seu papel junto com outras dezenas de servidores na Operação Lava Jato, agora sendo criminalizado. O seu mandato, eleito pelo povo do Paraná, uma votação absurda, jamais vista, na velocidade da luz, ele é cassado. Ou seja, é um recado muito claro, o sistema reagindo. Como aconteceu lá na Itália, na Operação Mãos Limpas, e você vendo alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, tendo o seu nome citado centenas de vezes por delatores de todos os lados, assumindo a presidência da República. Essa é a nossa nação hoje. Como é que o cidadão de bem fica vendo tudo isso? O cara que acorda cedo, que estuda, que trabalha para levar o pão para casa, que sonha no negócio. Esse Brasil era para estar no topo do mundo, se não fosse esse tipo de situação. No topo. Eu não tenho a menor dúvida. Ora, se com Petrobras, com Mensalão, Petrolão, tudo que aconteceu, esse país se sustentou, mas agora tem uma ameaça muito maior. A nossa liberdade. Quem ousa criticar esse sistema é marcado, fortemente perseguido, intimidado. Hoje a gente tem, senhor presidente, eu nunca vi isso, eu tenho 50 anos de idade, vou fazer 51 no mês que vem. Eu nunca vi o brasileiro com medo de falar, com medo de se manifestar, como a gente foi para as ruas tantas vezes desde 2013, sem jogar nada no chão, sem quebrar nada. As pessoas, hoje você tem empreendedor, que gera aí milhares de empregos, que está com a rede social até hoje bloqueado. Sabe por quê? Porque ele pensa diferente de quem está no poder. Eu até discordo de algumas coisas dele, de algumas bandeiras que ele defende, mas ele tem o direito de colocar. Hoje você tem, senhor presidente, você tem hoje no Brasil religioso
como preso político. Você tinha até agora milhares de brasileiros que caíram no Arapuca, que as imagens foram vazadas e mostraram que foi o efeito boiada. Maria vai com as outras, que ficaram presos por 7 meses, sem os seus advogados ter acesso aos autos, sem o devido processo legal. Que mensagem a gente vai passar para essa juventude que vem aqui visitar o Senado a todo instante, cada vez mais? Peço que as câmeras mostrem aqui a chegada de alunos que têm vindo visitar esse plenário, que nos traz muita alegria, muita esperança. Sejam bem-vindos. Eu tenho uma sobrinha, senhor presidente, que mora na verdade, não é sobrinha, é irmã, que mora em São Paulo. Minha mãe faleceu há mais de quase 20 anos, e meu pai teve outro relacionamento e tem, é até interessante isso, que é uma irmã, 12 anos. Sabe o que ela disse? Eu contei isso aqui na sessão de debates sobre drogas, na última quinta-feira, que teve aqui, que a gente ouviu especialistas, pessoal das comunidades terapêuticas, casos de recuperação. Você sabe o que ela chegou para mim no almoço dos pais, que estava meu pai e tudo? Ela chegou para mim e disse assim, eu olhando essas crianças aqui, qual a idade de vocês? 12. Olha aí, mais ou menos 12 anos, olha a idade dela. Aí ela chegou, o nome dela é Costanza. Aí ela chegou e disse, irmão, a maconha já foi liberada? Já foi descriminalizada? Usou até esse termo. Eu fiquei assim, numa reação, sabe, sem reação, a gente não imagina que isso está no radar. Com que moral, senador Chico Rodrigues? O senhor tem quantos filhos, quantos netos? Já tem 3 filhos e 4 netos. Eu não tive a bênção de ter neto ainda. Daqui a pouco, qualquer momento eu posso ter. Já, o meu filho tem 21, mais velho. Com que moral a gente vai chegar se o Brasil liberar a droga da maconha, por exemplo? Porque esse é o objetivo. O poderio econômico é muito grande da turma que vende, que fatura bilhões de reais no mundo. Com que moral a gente vai chegar para dizer não consuma isso não. Isso faz mal, isso potencializa esquizofrenia, tira a criança da escola, as notas vão lá para baixo, separa pai de filho, mãe de filha. Com que moral nós vamos dizer para essas pessoas? Para essas crianças? O presente do Brasil, não é o futuro, não, é o presente do Brasil, que nós estamos aqui para servi-las. Cadê o pessoal que defende as crianças? E a gente está vendo esse vilipêndio no Brasil hoje de perseguição a críticos. Quando você pega, como eu falei, empreendedores, religiosos, presos políticos, brasileiros, sem acesso aos autos, advogados sem poder ter o devido processo legal, está tudo invertido, um inquérito, que o mesmo que julga é o mesmo que acusa, que é a vítima. Não existe isso no nosso ordenamento jurídico. A segurança jurídica do Brasil foi para o espaço sideral. Ninguém entende nada. Porque uma pessoa manda no país inteiro e não se ajoelhe, não. É esse o Brasil onde um manda em 200 e tantos milhões? Porque os outros 10 ficam ali, naquele corporativismo. Não tem uma posição firme. Porque está errado, está contra a lei. Aí você vê jornalista, liberdade de expressão, blogueiros, jornalista, repito, jornalista com passaporte retido. Isso acontece na época do nazismo. Isso acontecia.
conta bancária congelada, jornalista, crime de opinião. E sabe o que mais? O trabalho dele, as redes sociais, derrubadas as redes sociais, jornalista. Você acha que essa matraca não volta? Aí vem o TSE num voto escandaloso. Não, democracia a gente vê depois das eleições. Censurar agora pode. Dizer que o Lula é a favor do aborto, não pode. Dizer que é a favor de droga, não pode. Que é amigo de ditadura, Nicarágua, Venezuela, não pode. O que é que ele fez depois que assumiu? Tudo isso. E a gente fica com cara de quê? A gente tentou alertar, porque foi um estelionato eleitoral que aconteceu nesse último pleito. O brasileiro foi enganado, o cristão, quem é cristão no Brasil, foi enrolado por aquela carta que o Lula fez. Tudo ao contrário do que ele prometeu para os cristãos ali. Ou seja, está nem aí. O governo Lula respeita esse parlamento. Para encerrar, lhe agradecendo pela benevolência, o governo Lula respeita esse parlamento. Se uma CPMI, que envolve deputados e senadores, a gente aprova as imagens para saber o nível de omissão do governo Lula na quebradeira, que podia ter sido evitada. Estava lá a Força de Segurança Nacional. As imagens não são remetidas. Fica por isso mesmo. Aí ele manda depois um picolé, um pirulito. Ah, vou te mandar 2 câmeras, tendo lá dezenas de câmeras. Isso é um desrespeito ao parlamento, eles não estão nem aí. Mas ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. E esse aprendizado vai ser redentor para o Brasil, com a graça de Deus, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Se o senhor me permitir mais um minutinho, eu quero só dizendo, e a verdade tem que ser entregue para a população, que tem parlamentar hoje, tanto no Senado Federal, como na Câmara dos Deputados, que está, sabe com o quê? Com a rede social, a rede Instagram, Facebook, YouTube, o que mais que eu esqueci? TikTok? Essas coisas estão bloqueados. Parlamentar que foi eleito pelo povo. Quem tirou isso? Quem não foi eleito pelo povo, quem não tem um voto sequer, é maior do que o desejo da população. Esse é o Brasil que a gente tem. Não existe, senhor presidente, independência entre os poderes hoje. Não existe. Um poder está esmagando os outros poderes. Eu vou dar o nome aos bois. Você tem um deputado na Câmara, que é o Otônio de Paula, que está com as redes há 2 anos. 2 anos ele está com as redes sociais, que é uma extensão do mandato para ele se comunicar com o eleitor também. Ora, se ele errou, se ele falou alguma coisa de um ministro, não tem como provar e tudo, que ele pague por isso. Tem na lei, é previsto na lei do Brasil, difamação, calúnia, mas tirar numa canetada, num inquérito ilegal, as redes sociais de um parlamentar. E tem outro que também foi até pior, o senador Marcos Duval. Além de tirarem as redes sociais dele, invadiram o gabinete aqui no Senado Federal dele. Não precisa eu falar mais nada. Que Deus abençoe essa nação. Muita paz. Obrigado, querido.